Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. É a semana 6, né? Olha onde a gente tá, né? Nosso patinho. No dia 24 de setembro. Então, a gente já passou por todos esses dias aqui, né? E estamos aqui hoje, tá? Finalizando o nosso pet. O nosso cabeçalho vai ficar Escola Municipal Vereador José Vilhena, 24 de setembro, hoje é sexta-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, né, que tá erradinho, turno vespertino, o nome de vocês e a data de nascimento. Aqui eu tenho a nossa unidade temática, vai ser circulação de pessoas, produtos e culturas. O nosso objeto de conhecimento é o mundo da tecnologia. E aí, nesse mundo da tecnologia, a gente vai ter interações entre pessoas, ao mesmo tempo que a gente vai ter exclusões sociais e culturais, tá? A nossa habilidade é a 08X, que a gente identifica e analisa as transformações ocorridas nos meios da comunicação. Aí é a cultura oral, impressa, rádio, TV, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação. E a gente discute os significados, né, desses acontecimentos, dessas transformações para os diferentes grupos ou estratos sociais, né? A gente sabe que a gente tem vários grupos que compõem a sociedade. Os nossos conteúdos relacionados são os diversos meios de comunicação, aí vem da oralidade às tecnologias digitais de informação, a gente tem a evolução da tecnologia ao longo do tempo. E a gente faz interdisciplinaridade com língua portuguesa. Então, o nosso tema de hoje vai ser meios de comunicação. É uma necessidade constante esses meios de comunicação, né? Você consegue imaginar a sua vida sem acesso à internet, sem jogos, sem telefones? A Damares ainda pegou uma época em que não tinha internet e nem jogos e nem telefones, né? E aí a gente pode pensar, né, como que poderia ser a nossa vida sem o mundo virtual? Então, assim, hoje pra gente parece difícil de acreditar, né, nisso. Mas havia vida sim antes da invenção da internet, né? É claro que a gente não era tão fácil conversar com amigos, né? Como é hoje. Era feita a comunicação por cartas ou telegramas, né? Telefone, né? E aí, a gente, antes da internet, a gente sabia que qualquer documento tinha que ser enviado pelo correio. E as notícias iam chegar pelo rádio, TV ou jornal. Olha a breve apresentação aqui sobre a evolução dos meios de comunicação, né? Então, primeiro a gente tinha a arte rupestre, depois passou para o papiro, que era tipo um papel, né? Um rolinho de papel, lá as beirolas dele enroladas. Depois passou para o correio, depois para o telégrafo, depois tivemos o jornal, depois o rádio, depois tivemos o telégrafo elétrico, depois tivemos o telefone, depois a televisão e, por último, a internet. Olha só, a internet, ela consegue conectar o mundo todo, né? Vocês conseguem visualizar ali na nossa figura, a gente tem o globo terrestre no centro, né?
e como se tivesse cabos, né, ligando os computadores do mundo todo. Então é muito legal isso, né? Pensar como a inteligência humana construiu essas coisas, né? A gente está na página 122 do nosso plano de estudo tutorado. Aqui, o que fala aqui para nós, né? Vamos descer um pouco essa imagem aqui. A gente tem que os meios de comunicação, eles são os veículos que difundem informação entre os homens, né? Então, por exemplo, a gente tem o rádio, a TV, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, né? E aí, essas informações, elas são colocadas por esses meios de comunicação para chegar até nós, certo? Aqui, ele fala o seguinte, ó, que a partir de desenvolver a ciência, as novas tecnologias, os meios de comunicação, então a gente tem uma difusão dos conhecimentos, né, e a comunicação no mundo, tá? Então, na medida em que desenvolveu essa ciência, as novas tecnologias, né, então a gente avançou também os meios de comunicação. Se a gente pensar que a história e origem dos meios de comunicação, elas surgem da necessidade humana, né? Então, assim, ó, a história, a origem dos meios de comunicação surge da necessidade humana de se expressar, né? A gente tem essa vontade natural da gente comunicar e expressar, né? Então, o que acontece, ó? A arte rupestre foram os desenhos primitivos dentro das cavernas ou grutas, né? E aí é característico da pré-história, né? E aponta essa importância de desenhar na vida dos homens desde lá, não é verdade? Depois, a gente tem que, desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem desenvolveu maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana, né? Então, assim, surgiu o alfabeto, a escrita, aí o que acontece? O homem começa a desenvolver maneiras para criar essa cultura humana, né? E isso que nos faz diferente dos animais, certo? Porque se a gente cria uma cultura, né, a gente tem uma condição de comunicar, né? Ela foi gerada pela comunicação humana. Já as espécies animais, né, as espécies animais, elas não possuem linguagem que permitam criar culturas, crenças e tradição, né? Porque o ser humano, ele já tem condição de passar cultura, crença e tradição de uma geração para outra, o que não acontece na vida dos animais. Aqui a gente vai ter vídeos, né, sobre pioneiros do cinema, a história do cinema, a história da TV brasileira. Agora aqui nós estamos na página 123. O que diz aqui para nós? O título do nosso texto é As Notícias Chegam Rápido. No Brasil, assim como em outros países, o rádio foi um dos primeiros meios de comunicação de massa. Isto é, levava notícias, músicas e entrevistas a muitas pessoas ao mesmo tempo. A primeira transmissão de rádio ocorreu em 1899 e a primeira estação de rádio brasileira foi fundada em 1923 no Rio de Janeiro. Olha que interessante, né? Então, a primeira transmissão de rádio foi em 1899 e a primeira estação de rádio brasileira foi em 1923. Agora, a gente pode até fazer uma continha, né? Ó, subtração.
pra gente ver quantos anos que demorou para primeira estação de rádio brasileira ser fundada, né? Então, vocês vão colocar 1923 menos 1899 para fazer essa conta, tá? E aí, a gente vai estar fazendo interdisciplinaridade com matemática, né? Depois a gente tem esse, ó. No início, o rádio era um aparelho caro e apenas as pessoas mais ricas podiam ouvir os programas em suas casas. Com o tempo, ele foi tornando mais barato, né, e popular. Então, ocorre essa evolução aí, né? Aqui, ó, esse texto foi encontrado no nosso livro Apes de História, 4º ano, 2ª edição. Ele foi escrito por Maria Helena Simielli e Ana Maria Charlier, né? Depois, olha a figura do rádio, né? Com cafezinho e bolacha. Os nossos, né, os meus avós, os seus avós ou talvez bisavós, eles ouviram telenovelas e se encantaram com elas, né? Naquela época não tinha televisão, então era pelo rádio as novelas, né? E esse foi um formato muito popular no início do século passado, que tem relação com o surgimento do rádio no país. Tem uma amiga minha, sabe? Ela disse que desde criança que ela ouvia Voz do Brasil. É um programa na rádio, né? E ele passa às 18 horas, sabe? E ela é toda assim, engajada, né, politicamente falando, e aí ela fala que é graças a esse programa de rádio, sabe? Ele fala aqui, ó, que no início o rádio brasileiro ficou muito forte tocando música, apresentando noticiário e levando ao público outros programas comuns naquela época no mundo todo. Agora, durante a década de 1930, o fenômeno das radionovelas se espalhava pelos países da América Latina, com destaque para Cuba. Todos faziam novelas em áudio contando histórias dramáticas. Olha que interessante, né? A nossa primeira pergunta fala o seguinte: você e sua família utilizam quais meios de comunicação? O que vocês costumam ver ou ouvir? Então, vocês vão colocar, né? Minha família e eu utilizamos celular, televisão, rádio. E a gente costuma ouvir músicas, ver novelas, né? Vídeos no YouTube, né? Numa versão aí mais moderna dos meios de comunicação. Depois a questão 2, a gente está na página 124, fala o seguinte: em sua casa, seus familiares escutam rádio? Marque os programas que vocês escutam com frequência. Vocês assistem programas de esporte, por exemplo, futebol? Vocês assistem programas religiosos ou só noticiários? Ou vocês gostam de ver musicais ou informativos? Ele fala, leia o texto a seguir. A televisão é o título do nosso texto. A invenção da televisão revolucionou a comunicação no século XX. Ela acelerou o processo de transmissão de informações. A criação desse aparelho, que está presente em praticamente todos os lugares do globo, ocorreu em 1920, quando o escocês John Bardi, que legal, então faz 100 anos, né, que a TV foi inventada, desenvolveu a tecnologia primária da televisão. Ele conseguiu obter êxito em questões relacionadas com a nitidez de imagens e sons. No Brasil, na década de 1950, o empresário Assis Chateaubriand foi o responsável pela difusão da TV.
ele criou a TV Tupi, a primeira emissora brasileira. Ó, então, a TV chegou no Brasil em 1950, né? Existe uma avenida lá em Belo Horizonte que tem esse nome, Assis Chateaubriand. Ele foi um empresário que criou a TV Tupi, né? A TV foi inaugurada há mais de 60 anos, em 1950. Assim como ocorreu com o rádio, os primeiros aparelhos de televisão eram caros e poucas famílias tinham em casa. Aos poucos, os aparelhos de TV foram se tornando cada vez mais acessíveis. A partir de 1970, com a ampliação da rede de energia elétrica e a instalação de antenas parabólicas e satélites, a TV se popularizou no país. Olha que interessante, né? Então, a popularização foi a partir de 1970, que aí ocorre a ampliação da rede de energia elétrica, né? E a instalação de antenas parabólicas e satélites. 1970, se a gente for calcular quantos anos faz isso, hein? Posso colocar, ó, 2021 menos 1970, para saber esse intervalo de data, tá bom? Depois, ó, aqui ele fala assim, é do nosso livro de História, 4º ano. Hoje em dia, a TV é o meio de comunicação mais popular entre os brasileiros. Já o rádio continua presente no dia a dia das famílias, mesmo em lugares distantes dos grandes centros urbanos, né? Número 3, ó. Antigamente era comum toda a família reunir-se na sala para assistir televisão, mas agora, como é possível assistir filmes, desenhos, noticiários, novelas em celulares, por exemplo, esse hábito pode ter se modificado. Descreva como vocês utilizam a televisão em sua casa. Então, vocês vão colocar aí como vocês utilizam, né? Aqui eu tenho um jogo dos 7 erros, vocês vão ver o que tem e o que não tem numa figura e noutra, né? Aqui a gente tá na página 125. Agora nós vamos assistir, quer dizer, ler o texto, o cinema. Olha como é um cinema. Vocês já foram lá em Franca no cinema? Leia o texto a seguir e responda. O cinema foi criado há pouco mais de 100 anos. Desde aquela época, as imagens são gravadas em uma película que depois é projetada na tela do cinema. O cinema, assim como outros meios de comunicação, sofreu transformações nos últimos anos. Ele fala assim, ó. Tomar água é bom, né? Hoje em dia, muitos cinemas contam com projetores digitais. No cinema digital, o vídeo é armazenado como se fosse um arquivo de computador. Quando a Damares grava vídeo para as crianças, né? Então, eu tenho que o meu vídeo, ele é um arquivo do computador, né? Depois aqui ele fala o seguinte, ó. A mesma coisa aconteceu com as câmeras fotográficas. Antes das câmeras digitais, só havia as câmeras analógicas que utilizavam filmes fotográficos. Antigamente, muitas cidades pequenas do interior do Brasil possuíam uma sala de cinema. Isso acontecia porque, até a popularização da TV, o cinema era a única forma de assistir a filmes. Hoje, em muitas cidades, ele perde espaço para os filmes que são possíveis de serem assistidos pela internet. Faz todo sentido, né? Aqui em Ibiraci já teve cinema, né? Então, foi numa época em que não tinha as TVs, né? Não havia ainda a popularização da TV. Na nossa questão 5, ele pergunta, na sua cidade tem um cinema?
Você já foi neste cinema? Né? Aí vocês vão responder, tá? Na número 6, ele pergunta: qual filme você já viu no cinema e depois voltou a assistir na TV da sua casa? Isso ocorreu com vocês? Acabou. Fim da nossa aula de hoje, né? Crianças, então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Ah, olha onde está a palavrinha dúvida. Eu tô aqui, gente. Onde está a palavra dúvida? Ah, tava atrás da minha foto. Mas então tá, crianças. Fiquem com Deus e até amanhã para o nosso sábado letivo. Tchau, tchau.